gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu vou também pedir para colocar aqui no telão, já está. E nós vamos ler a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: segue a paz e a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Por meio dela, muitos, não poucos, muitos sejam contaminados. Eu vou ler de novo esse texto, porque tem tanta coisa aqui. Nesses simples versículos, 2 versículos, tem muita coisa inserida aqui. Vamos ler de novo com atenção. Cuidado para você não despertar, porque hoje vai ser forte aquilo que Deus vai falar conosco. A Bíblia diz, Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está dizendo que nós precisamos seguir a paz com quem? Primeira pergunta da noite: existe alguma coisa que você tem com alguém que não tem transmitido paz? Existe alguma pessoa na tua vida, alguma situação na tua vida que está mal resolvida, mal ajeitada, que não transmite paz? Existe isso na tua vida? Será que existe? Se existe, a Bíblia diz: segue a paz com todos. A Bíblia prossegue dizendo: e a santificação. Santificação, eu não vou falar agora porque é uma coisa que eu quero me ater mais essa noite, sobre santificação. Mas a Bíblia também diz que sem essa santificação na qual eu vou falar, acontece uma coisa terrível para a tua vida. Sem a santificação, a Bíblia diz que ninguém verá o quando? Quando? Que bom, porque eu estou vendo o Senhor. Eu tenho vindo para a igreja e, nossa, eu canto até aquela música, vejo o Senhor. A Bíblia está falando do momento crucial da tua vida. Esse ver o Senhor é depois que todas as suas obras forem terminadas. É depois que você cumprir nessa terra todos os anos que Deus planejou você viver. Eu não sei se você sabe, mas Deus já te observava no ventre da tua mãe e já dizia, e já sabia, e já projetava quanto tempo você vai ter de vida. E quando se encerrar o teu ciclo, que eu não desejo isso para ninguém, mas sinto muito e tenho que dizer que esse ciclo pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser quando você estiver fazendo 83 anos, 90 anos. Quando isso acabar, vai vir uma pergunta sobre a tua vida. E uma pergunta que diz assim: você se santificou? Pastor, eu não sei bem o que é santificar. Eu não sei o que é santificar. Eu vou nessa noite mostrar através da palavra. Amém? Mas atente a isso. Sem santificação, ninguém vê o Senhor. O versículo não está dizendo que quanto mais você fazer, pastor,
eu prego muito, eu falo muito de Jesus aí fora, eu toco muito, eu vou para o SOS, eu dou testemunho, eu faço tudo que tem que fazer, eu até vou no Google, digito o versículo bíblico, copio e coloco no Face, pastor. Eu faço muita coisa grande, eu sou um evangelista nato. Pastor, eu curo. Deus me usa para curar. Pastor, eu coloco a mão, profetizo. Pastor, eu faço tudo isso. Não está escrito aqui que vai ver o Senhor porque faz isso. A Bíblia diz que muitos fazem isso, muitos farão isso a vida inteira. Chegarão diante do Senhor e Deus vai perguntar assim: quem é você? Aparte-se de mim porque eu não conheço. Conheço. Irmãos, não se assuste e não crie expectativa no homem. Alguém pode dizer amém? Não crie expectativa no homem. Sabe por que não crie expectativa? Não crie expectativa no pastor Vitor. Não crie expectativa em mim. Irmão, se nessa noite eu orar e o Senhor fizer muitas pessoas sejam abençoadas aqui, irmãos. Se amanhã, se nessa semana você for tremendamente abençoado, como foi aquelas orações, tempo de oração que nós fizemos, que pessoas vieram aqui contar que, pastor, as portas estavam fechadas, de repente tinha 3 entrevistas para mim. Pastor, eu já comecei a trabalhar. Glória a Deus. Pastor, Deus abriu as portas. Fui curado. Fui curada de hepatite, como aconteceu aqui. Glória a Deus. E quantos sinais aconteceram naquele tempo que nós oramos? Lembra, pastor? Fomos nas casas e pessoas foram curadas. Não crie expectativa em mim. Não pense que se você tocar nas minhas vestes, você vai ser curado. Não pense, não crie expectativa em mim. Não crie expectativa no homem. Para de ficar procurando profetada, procurando expectativa no homem. O homem não tem nada a oferecer. O homem pode fazer muito aqui. Só que o que vai ser reconhecido é quanto de santificação ele teve. Quem está dizendo isso? É a Bíblia, é a palavra de Deus. E o versículo continua dizendo: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando, irmãos. Sabe o que me chama a atenção nesse pequeno versículo? Que brotando, sabe o que significa? Que a amargura, ela não te destrói de uma vez só, ela brota. Você já viu algo que brota? Algo que brota não é instantâneo, brotou. Não, ele vai crescendo, 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 até, enfim, te perturbar. Como diz o versículo, e por meio dessa perturbação na tua vida, muitos também serão perturbados. Quantos estão entendendo? Quantos entendem que isso aqui está falando de você, da tua responsabilidade como homem e mulher de Deus? Amém. É só um detalhezinho neste versículo. Só que agora o negócio vai ficar bem sério. Porque aconteceu algo aqui quarta-feira. É certo que tinha 5 ou 6 na igreja. Mas aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus vem aqui de quarta-feira. Sabia? Deus vem aqui de quarta-feira também, pastor. Aleluia. Eu louvo ao Senhor porque Ele vem aqui de quarta, irmãos. Ele é fiel. Aleluia. Aconteceu algo quarta-feira, só que eu vou te explicar primeiro o que aconteceu na quarta-feira, na madrugada de quarta para quinta. Nós estamos realizando aqui uma campanha de oração, que exatamente na quinta-feira, ou na quarta-feira, completava 21 dias de oração, pastor. 21 dias de oração. E quando completa 21 dias de oração, é certo que alguma coisa espiritual acontece, isso é bíblico. Por isso nós fazemos aqui a campanha 21 dias de Daniel. Quantos já participaram da campanha 21 dias de Daniel? Por quê, irmãos? É certo que 21 dias de oração, alguma coisa acontece de forma sobrenatural na palavra de Deus. Isso é bíblico e é profético. E exatamente no 21º dia, que estava se completando, na madrugada, exatamente às 5 horas da manhã, eu olhei no celular às 5 horas da manhã. Eu acordei
em desespero espiritual, na madrugada de quarta para quinta. Eu não vou ficar me explicando muito, porque muitas pessoas não me conhecem direito, mas quem me conhece já há algum tempo, sabe que eu não fico em cima do púlpito fazendo de espiritual, ou de alguma coisa a mais. Não é esse evangelho que eu prego, eu procuro valorizar isso aqui, pastor. A palavra. Eu não sou nada, irmãos, eu sou só um menino, um pastor que está aprendendo muito ainda, tem muito que apanhar ainda na vida para poder aprender muita coisa. Mas eu vou dizer uma coisa, nesta madrugada, eu acordei em desespero às 5 da manhã. E eu comecei a receber do Senhor uma visão espiritual marcante. E eu não sabia o que fazer com tudo aquilo que Deus estava me dando. Sabe por quê? Porque Deus só falou de coisa ruim. Deus só falou de coisa ruim. E tem algumas pessoas aqui que nós temos um grupo, né, de WhatsApp, onde nós usamos para divulgações, para poder dividir versículos e coisas assim. Algumas pessoas têm o recurso e têm esse grupo. E eu estava tão desesperado para colocar para fora aquela visão, aquela revelação, aquilo que Deus tinha me dado. E irmãos, foram palavras fortes. Quem acompanhou viu que foram palavras fortes mesmo. Porque Deus mostrava a prostituição, Deus mostrava a igreja num cenário completamente destruído. E quando eu falo igreja, não é o tabernáculo de adoração, como eu disse na sexta-feira, a igreja de uma forma geral, de uma forma completa, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, com um cenário extremamente destruído, com uma sujeira espiritual muito grande, com as pessoas não se preocupando com esta palavra chamada santificação. E no meu desespero, eu falei assim, eu preciso dividir isso com as pessoas, eu preciso pregar isso agora. E eu comecei a enviar aquilo que Deus ia me falando. E Deus dizia que Ele estava cansado das nossas brincadeiras espirituais. Deus estava cansado do nosso relaxo espiritual. Deus estava cansado da situação que Ele via a igreja. Aí eu mandei essa mensagem, tudo bem, algumas pessoas se manifestaram, outras ligaram, outras falaram, pastor, que coisa forte isso, o que está acontecendo? Que coisa terrível é essa? Sobre essa revelação, e de repente vem uma lembrança. O pastor Ademir que está aqui, que saiu lá de São Paulo, viajou aqui para vir fazer um culto para 6 pessoas, que estava presente na igreja. E Deus vem aqui de quarto, irmãos, pode acreditar. Ele subiu no altar e ele não conseguiu começar a pregação. Eu não me lembrava disso, mas ele pegou este microfone e ele falou assim, pastor, Deus vai santificar o altar. Pastor, Deus não vai deixar qualquer um subir aqui. Posso falar uma coisa? Eu não dei muita importância. Não acredito. Eu não dei. Eu tive um momento de desatenção espiritual, porque talvez eu estava preocupado com alguma outra coisa acontecendo na igreja. Eu tive um desvio de desatenção. Eu não recebi aquela palavra como Deus gostaria que eu recebesse. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. É nos momentos mais sérios e mais importantes da palavra que você fica desatento. Sabe por quê? Porque isso é uma ação demoníaca na igreja. Sabia que a palavra sempre é para o outro, a palavra sempre é para aquele que não veio, a palavra sempre é para outro, nunca é para você. Ou na hora que você precisa ouvir, alguém te chama. Na hora que você precisa ouvir, dá vontade de ir no banheiro. Na hora que você precisa ouvir, você está prestando atenção em outra coisa dentro da igreja que não seja a palavra. Isso é uma ação diabólica que acontece durante a palavra. Diabólica. E naquele momento, o pastor falou e eu não dei a atenção que devia. Só que na madrugada Deus confirmou. Deus está nos chamando para uma vida de santificação. Como nunca antes na história desta igreja. Eu vou dizer por quê? Porque no 21º dia, Deus liberou a palavra para esta igreja. Deus liberou a palavra para a sua vida. E glória a Deus por você ter vindo aqui hoje para ouvir. Ele liberou, pastor, ele abriu o mundo espiritual. Deus já queria falar isso com a gente há muito tempo. Deus já estava preocupado com o estado das nossas vidas, o nosso relaxo espiritual, a nossa falta de busca espiritual, a nossa falta de temor e tremor de Deus há muito tempo. Deus já estava preocupado com isso. Deus já estava vendo muitas pessoas que não estão salvas. Não
estão na situação de salvação. Deus estava preocupado com isso. Queria falar muito tempo, mas não era liberado. Precisou de 21 dias de guerra, 21 dias de oração. E no 21º dia Deus liberou. A minha vontade é conserto sobre as nossas vidas. Aí eu falei, Deus, eu estou inserido nisso. Eu não sou super-herói. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados. Eu tenho os meus deslizes, eu tenho minhas coisas também, que eu não sou super-herói. Eu procuro fazer o melhor. Mas eu também tenho. E até porque se eu falar aqui que eu não sou pecador, eu estou fazendo Deus mentiroso. A Bíblia diz isso, aquele que diz que não tem pecados, faz de Deus mentiroso. Nós somos homens pecadores. Só que Deus me falou algumas particularidades que eu gostaria de dividir com vocês. Mas eu perguntei, como eu vou fazer isso, Deus? Como eu vou fazer isso? Porque vim aqui e... Eu gostei de uma coisa que eu vi, que quando você aponta um dedo, tem 4 apontando para você. Já parou para pensar? Aponta o dedo assim, ó. Quantos estão indo para você? 4? O meu vem mais inclinado. Tem 4 voltando para você, ou não é? Tem mesmo. Então, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar de coisas assim que o Senhor está pedindo para falar mesmo? Para a gente abrir o nosso coração ou não? Aí Deus falou assim, você vai sentar lá na cadeira. Quem vai pregar é Jesus. Quem vai pregar é o Espírito Santo. E isso vai ser mais importante, o que eu vou fazer agora vai ser mais importante para mim do que para você. Eu quero fazer um ato profético nesta noite, nessa palavra. Eu, em nome de Jesus, preciso receber o meu coração e uma igreja que receba esta palavra. O que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que se Jesus voltar em 5 minutos do que eu vou pregar, e algum coração aqui se arrepender e começar uma nova história, vai ser salvo. Eu não tenho medo do resultado. Se você entrou e de repente você queria ouvir uma palavra mais bonitinha, e a palavra mais bonitinha não for pregada, sabe por que eu não tenho medo? Porque essa igreja não foi fundada. Ela nasceu. Essa igreja nasceu na casa do meu pai, num culto de oração. Quem abriu a porta foi Deus. Só Ele fecha. Eu não tenho poder de fechar essa igreja. Se o pastor Vitor morrer, se o pastor Vitor não estiver mais aqui, se o pastor Vitor cair da graça, misericórdia, vai levantar outro e vai pregar. Essa igreja nasceu. Essa igreja não foi fundada. Ela nasceu no coração do Senhor. Amém? Então, a minha gravata hoje, ela vai sentar ali no banco. Eu ia vestir o terno também, só que eu esqueci o terno. Então, põe o pastor Vitor ali. Não quer ficar aí não, né? Amém, ó, tá ali, ó. Durante toda essa palavra, toda vez que eu olhar, eu vou lembrar que eu também careço da graça do conserto do Senhor. Só que eu vou fazer algo mais. Vai ter 2 significados, eu já te explico. Eu vou colocar essa roupa aqui. Não é para você pensar que eu sou Jesus, não, viu, irmão? Misericórdia. Nunca teremos a estatura dos pés do Senhor Jesus. Nunca. Eu vou colocar essa roupa aqui por 2 motivos. Primeiro, para mim lembrar que quem vai falar nessa noite é o Espírito Santo. E o segundo motivo, para você lembrar do dia do teu batismo.
E para quem não for batizado ainda, se lembrar que você precisa tomar uma decisão por Cristo. Aleluia. Hoje é noite de concerto sobre nós. Hoje é noite de nascer uma igreja neste lugar. Hoje é noite de nascer uma visão neste lugar. Hoje é noite do Senhor nos purificar. Hoje é noite do Senhor redimir a sua vida em nome de Jesus. Hoje é noite de concerto. Eu estava dizendo que esta igreja nasceu. Essa igreja não foi fundada. E deixa eu dizer uma coisa. Eu me lembro quantas vezes eu fugi do meu ministério. Quantas vezes eu fugi? Quantas vezes eu fugi? Eu me lembro quantas vezes eu olhei na janela da minha sala e eu vi pastor Ademir, Andréa vindo na minha direção, porque eles iam me chamar para ir para a igreja, e eu falei assim, misericórdia, e subi em cima do telhado, porque eu não queria que eles me convidassem, porque eu não tinha boca para falar não, então eu sabia que se eles me chamassem eu ia. E eu subi em cima do telhado. Eu me lembro muitas vezes, e uma vez em que essa igreja quase fechou, que foi uma vez onde passou um momento de muita tribulação, a empresa que o pastor Ademir trabalhava estava à beira da falência, e começou uma tribulação muito grande, muitas pessoas foram para cima dele, como um dos sócios, e eu me lembro de umas coisas horríveis. Eu me lembro da sexta-feira, porque na sexta-feira Deus também vem aqui, no culto de oração, e eu me lembro das sextas-feiras, irmãos, sexta-feira existe desde que essa igreja existe um culto de oração aqui na sexta-feira, porque o seu Augusto não deixou terminar esse culto, e ele veio aqui muitas vezes sozinho, dobrou seu joelho e orou ao Senhor. Essa igreja sempre foi marcada por oração. E eu me lembro que um dia, o pastor Ademir chegou em mim e falou assim, Vitor, eu não tenho mais condição de ficar em Sorocaba, eu preciso ir para São Paulo, e você é a pessoa mais indicada para assumir. E eu me lembro também que quando a igreja foi colocada na mão do pastor Ademir sozinho, eu me lembro que a atitude dele, a primeira atitude, ele pensava assim, eu não tenho condição de ser pastor, eu não tenho experiência, eu não sei falar. Eu escutava isso direto, eu não sei falar, irmãos, eu não sei falar. Só que ele falou assim, eu não sei, mas eu vou fazer, porque isso é mais forte do que eu. Isso é mais forte do que eu vou fazer. E ele fez até onde aguentou. E de repente chegou a hora dele passar nas minhas mãos uma responsabilidade, e aí era eu que não sabia. Era eu que não conseguia, era eu que não me via apto a fazer. Só que o que eu fiz? Eu vou fazer, porque é mais forte do que eu. E eu não consigo resistir. E eu fui e encarei mesmo sem querer. Aí, eu vou pedir para colocar agora um capítulo e um versículo que explica isso, pastor. Lucas 14, 7. Eu quero ler com a igreja, só para você entender o primeiro princípio que Deus quer tratar essa noite conosco, amém? Primeiro princípio. Quantos aqui lembram a data do batismo? Pode levantar a mão sem constrangimento, não é? Eu não lembro a data do meu. A data exata eu não lembro. Quantos aqui foram batizados quando entrou para este ministério? Levanta as mãos. Bem alto para mim ver. Todas as pessoas foram batizadas aqui nesta igreja? Quantos aqui não são batizados? Tem constrangimento também, pode levantar sua mão, você não é pior do que ninguém aqui. Olha quanta gente para batizar, irmão. Deus vai tocar a vida de vocês em nome de Jesus, viu? Vocês vão viver essa maravilha do Evangelho. Em breve. Amém? Lucas capítulo
14, eu quero ler com a igreja a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra, vamos ler com atenção? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. E Jesus começou a falar a seguinte parábola: quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então, irás envergonhado ocupar o último lugar. Continua. Pelo contrário, quando vocês forem convidados, vai e senta lá atrás, no último lugar, para que quando vier o que te convidou, ele te diga: amigo, senta mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será, e o que se humilha será. Isso veio que nem uma bomba na minha vida, porque o nosso ministério é assim. Vou explicar por quê. Irmãos, Deus me ensinou a desconfiar de quem quer fazer muito. Deus me ensinou e tem me ensinado a cada dia a desconfiar daqueles que estão sempre se colocando como: eu faço, eu posso, viu? Eu consigo, deixa comigo, ó, eu tô aqui, hein? Sabe por quê? Essa parábola está dizendo assim: quando você estiver numa situação como essa, da igreja, por exemplo, e você chegar no local, senta atrás. Senta lá na última cadeira. Pergunta, espera de Deus, se Ele tem um propósito para te colocar lá na frente. Espera de Deus, não espera do homem, espera de Deus. Eu estou aprendendo cada dia mais, pastor, que esse negócio de que, porque você pode estar todo motivadão, sabe, tem algo dentro de você, mas é chamado ou não é chamado? Eu subi até em cima do telhado. Eu não me escondi no fundo da igreja, não. Eu nem para a igreja fui. Nem para a igreja eu fui. Só que o dono da festa, o dono da igreja, o dono da igreja, que não é a igreja tabernáculo, não, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário ele conquistou. O dono de tudo, ele falou assim: viu, eu preciso que você venha aqui, na frente, e coloca. Eu acredito num Deus que faz isso, porque Ele fez isso aqui. Ele fez. Eu não tenho capacidade, eu não sei falar. Eu vou ficar escondido aqui, se não precisar falar nada, não vou falar nada, vou ficar na minha. Aí o dono vem e fala assim: viu, perante todo mundo, ele pega e ele traz na frente: viu, eu te chamei para ficar aqui na frente. E tem outros que é o contrário. Você sabe por que Jesus manda fazer isso? Eu vou dizer por quê. Porque é muito desonroso quando a pessoa vem e quer fazer, quer acontecer, só que de repente ela não está apta ainda para fazer, para acontecer, e depois tem que pegar e volta lá para trás, começa de novo, espera te chamar. É muito ruim isso. Isso mata, isso dói. Você já pensou se eu descobrisse hoje, depois de 8 anos, sei lá, 7 anos, 6 anos, nossa, eu não tenho chamado. Eu faço. A primeira lição, viu, pastor Vitor? Você é um menino bom. Prega legalzinho até, desenvolve umas palavrinhas, mas escuta o que eu estou falando agora. Humildade. Humildade.
humilhai-vos perante Deus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Você sabe aonde está a queda, aonde está o primeiro mal que eu enxergo? Quando alguém chega numa igreja e nós pastores somos responsáveis, viu? Pastor, nós somos responsáveis e nós agimos errado muitas vezes, nós acabamos educando a pessoa errada, porque pastor, você deve ser igual eu, pastor, você deve ser igual eu. É muito bonito quando você vê alguma pessoa começar a desenvolver algo, aí você chega nessa pessoa e fala assim: poxa cara, você tem aptidão para isso, bora, toca. Bora, canta, bora, prega, bora, mexe no computador, bora, faz, aparece. Igreja não é palco para artista. Igreja é casa de cristão, é casa de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas que tomaram uma decisão. Eu acredito na igreja. Sabe como que eu acredito na igreja, pastores? Eu acredito na igreja como um agente transformador, que pega a pessoa destruída, pecadora, falha, viciada, tudo que imaginar, enferma, pega essa pessoa e fala assim: ó, você agora vai andar num rumo completamente diferente. E nós temos muitos aqui para testemunhar que Deus faz isso. Eu acredito na igreja como uma igreja que faz como uma criança, que elas estão sendo educadas atrás, a crescer nos caminhos do Senhor. Crianças como essa, que acabaram de ser apresentadas aqui, como a minha filha foi, como o Luca foi, como todas as pessoas foram, minhas filhas, como os seus filhos foram, Bruna, e como o Léo foi, e todas as crianças que estão lá no fundo, que elas são apresentadas na casa do Senhor. E a partir desse momento, Anderson, os anjos do Senhor acampam ao redor dessas crianças, e elas crescem no caminho. Um menino doido que nem o Lucas era, aqui na igreja se torna o homem de Deus que ele é hoje. Quem via o Lucas correndo na igreja falava assim: poxa, vai ser meio maluco esse menino, vai derrubar tudo, vai ser. Só que os pais dele traziam ele para a casa do Senhor. Os pais dele trouxeram ele para a casa do Senhor. Ele cresceu, e como cresceu? Ouvindo que a igreja é um lugar de transformação, não é um lugar de sujeira, de imundície, de levar a pessoa num estado pior do que ela já é. Não, a igreja é um lugar de transformação. Diga para o seu irmão: a igreja é um lugar de transformação. A igreja é um lugar de transformação. A igreja é um lugar de transformação, que molda o caráter, que transforma as pessoas. A igreja que eu acredito é uma igreja que na hora que Jesus estava na cruz do Calvário, espetaram uma lança nele e começou a sair água misturada com sangue. Água misturada com sangue. O que acontece? É um parto. Água misturada com sangue é um parto. A igreja nasceu de Jesus ali, como uma mulher tem um filho. Esta igreja é uma igreja transformadora. Uma igreja que transforma. A igreja foi gerada no coração de Deus e pela morte de Jesus Cristo. Eu acredito numa igreja transformada. E numa igreja que transforma, eu gostaria que você fosse alguém que transforma. Alguém usado por Deus para transformar. Amém? Primeiro passo. O que Jesus diria, dentro de toda essa revelação que tem nos acompanhado essa semana? Jesus diria assim para a igreja: mais humildade. Atitude não encobre pecado. Atitude não encobre pecado. Nossa, o pastor Victor subir, chupa cana, vai lá, mexe no telão, vem, canta, cobre escanteio, cabeceia. Todo esse trabalho não encobre pecado. Se eu estiver no erro, se eu estiver em pecado, todo esse trabalho não encobre pecado. Nossa, o pastor Vitor batiza. Nossa, ele ora. Não encobre pecado. Você está fazendo muito? Parabéns. Continua fazendo muito, mas não pense que isso vai encobrir este ponto chamado santidade na tua vida. Amém? Humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Você não está sendo reconhecido. Você não está fazendo o que você queria fazer. Conversa com Deus e fala para Ele: Senhor, eu aguardo em Ti.
Tu sabes o momento, tu sabes a preparação, tu sabes o meu coração. Mas não tenta tomar frente. Tenta tomar frente. Diga comigo. Jesus, nesta noite, me ensinou a ser humilde. Amém? A segunda coisa que Jesus quer dizer para nós, toda a igreja essa noite. O texto está em Mateus 18, do 1 ao 7. Mateus 18, do 1 ao 7. Olha o que diz. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Amém? Quem é maior no reino dos céus? O que prega mais, o que canta melhor, o que fala bem? Quem é maior? Continuou dizendo. E Jesus viu uma criança passar, chamou a criancinha, colocou ali próximo e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, o que é conversão? Mudar o rumo, mudar o pensamento, mudar a mentalidade, mudar as atitudes. Se não vos converterdes, como, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qual o tratamento que nós temos dado para os nossos filhos? Eu quero perguntar primeiro. Essa igreja, vamos começar da igreja. A igreja fornece suporte para ensino à criança? Sim? A igreja tem fornecido suporte para juniores? Sim ou não? Glória a Deus. E você? Será que você hoje, irmão, é Jesus falando, tá? Será que você hoje é aquela pessoa nesse lugar que quando seu filho fizer 14, 15, 16 anos, você vai correr para o pastor e falar: pastor, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, porque ela está escolhendo outro caminho. Não quer servir ao Senhor, já começou, já percebeu umas coisas diferentes, parece que ele já está vindo com um cheiro diferente da escola. E será que você vai chegar no pastor, você vai falar assim: ó, eu fiz tudo por ele. Eu fiz tudo por ele. E está acontecendo isso? Ou será que você não vai ter coragem de falar isso? Eu fiz tudo por ele. Sabe por quê? Porque você não aproveitou o suporte que a igreja está dando para a vida do seu filho. Sabe por quê? Porque segunda-feira Deus também vem aqui. Segunda-feira também Deus vem aqui. Eles recebem instrução musical, eles recebem instrução pastoral, eles aprendem a orar. Minhas filhas não faltaram em nenhuma, desde que começou. Sabe por quê? Aí eu estava lá em casa, e tem um muro na minha casa que divide. E do outro lado tem um menininho da mesma idade. E não vai na igreja. E eu estava pensando, qual é o resultado, né, desse trabalho? Aí esse menininho começou a mostrar umas musiquinhas diferentes. Umas musiquinhas meio tchá, tchá, tchá. Aí eu falei assim, e a Mary, na verdade eu não acompanhei muito isso, ela me contou, né? Umas musiquinhas meio... Essas musiquinhas que induz, né? E vão trabalhando, porque quem já ouviu pregando sobre música, sabe que a música tem influência. Quem já ouviu pregando a palavra sabe
que principalmente nessa idade, meu irmão, a música que teu filho ouve, a música que tua filha ouve, está moldando a personalidade dela. Isso aí não, isso é comprovado cientificamente, isso aí não é comprovado só espiritualmente, não estou sendo espiritual, eu estou falando isso pela ciência. A música que o teu filho, a tua filha nessa idade, 4, 5, 6 anos, estão escutando, está moldando o caráter dele, está educando ele a ser daquela forma. Então você tem que observar, você tem que ter sabedoria para fazer com que a criança entenda. E aí quando começou a mostrar esse tipo de música, você sabe o que ela fez? Ela falou assim, ó, viu? Isso aí é feio. Foi a primeira atitude. Isso aí é feio. Irmãos, é o que eu falei, hoje eu estou pregando aquilo que Jesus está dizendo para a igreja. Deus está dizendo que nós estamos falhando na educação dos nossos filhos quando nós não aproveitamos o suporte que a igreja dá. Ponto final. Jesus está dizendo para nós hoje, cuida do teu filho, porque senão alguém vai cuidar dele para você. Eu sei que está só começando a história, irmão. Eu sei que vai vir, hoje está com 5, vai vir o 6, vai vir o 7, vai vir o 8, vai vir o 15, vai vir o 21. Eu sei que vai vir tudo isso, mas irmãos, eu nunca vou procurar o pastor Ademir e falar assim, ore por mim, pastor, porque eu não levei meu filho na igreja, ele me venceu com 5 anos, e a Peppa pregou para ele. Quem pegou para ele foi a novela da Globo, que pregou na vida dele. Quem pregou na vida dele foi o MC não sei das quantas. Eu não sei quem das quantas que pregou na vida dele, ensinou que a musiquinha é bonitinha lá, e ele gostou, pastor. Quando eu vi, ele virou aquilo. Eu não vou, porque se isso acontecer, eu não tenho responsabilidade, irmão. Porque a minha responsabilidade como pai, a Bíblia diz, aquele que recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, recebe a mim. Jesus se preocupava com as crianças, e eu estou me preocupando com as minhas. Você está se preocupando com as suas? Eu amo ela, pastor, para de falar assim comigo. Eu sei que você ama. Só que amar também é ensinar o caminho que ela deve andar. E cuidado, irmãos, com isso. Está na fase que precisa ser ensinado. Está na fase que precisa ser ensinado. Ensina o teu filho. Não, mas é muito rebelde, porque na hora que vai começar o estudo, na hora que vai começar a palavra, na hora que vai começar o ensinamento aqui, ele é o mais louco de todos, então ele se perde, ele não quer. Ele não quer, com esse tamanho ele não quer. Desse tamanho ele não quer. Não, é que sabe, eu comprei um tablet para ele, última geração. E aí colocou o desenho lá sei lá, daqueles carrinhos que fala lá, não sei. Como que é? Carros mesmo. Colocou aquele negócio do carros. Da minha época eram os Power Rangers. O Bob Esponja. Aqueles negócios da minha época, né, Wagner? Na sua, do Changeman, do Jaspion. Olha como que ficou o menino. Mas colocava esses negócios de girai aí, para nós, né? A gente conviveu com isso, só que eles é outro mundo. Só que, irmão, tudo bem, né? Vamos radicalizar, tudo bem. Eu não estou dizendo que estou demonizando todos esses desenhos, não é isso. Mas estou dizendo assim, viu, filho? Você jogou, só que agora é hora de ir para a igreja. Tem um tempinho de jogar, tem um tempinho de assistir, só que tem um tempinho de ir lá ouvir o que vai te fazer ser um jovem abençoado, um jovem que ama a obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que se desvia, irmãos. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para ele não se desviar deste caminho. Então a sua obrigação, pastor, eu conheço gente que ensinou e desviou, só que, irmão, pode ter certeza que esses pais não têm nenhum tipo de peso na consciência, não. Ensinou no caminho que deve andar. É isso que você deve fazer. Incentiva teu filho. Incentiva os teus filhos. Vamos incentivar as crianças dessa igreja a servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Último ponto. E esse é um ponto muito sério. Antes disso, irmãos, nessa questão, eu estava perguntando para Deus nessa madrugada, quando Deus me deu tudo isso, eu falei, Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho pecado, eu sei que o Senhor
Não tem divisão pecadinho, pecadão. Né? Ou quando a gente, pecado é pecado. Né? A gente sabe disso pela palavra do Senhor, que pecado é pecado. Como é que, será que alguém pode falar de pecado sendo também pecador? Aí Deus me falou um negócio muito importante que eu queria deixar registrado aqui para você. Existe uma coisa que desde o Velho Testamento é comprovado, chamado tolerância. Escuta o que eu vou dizer agora. Tolerância. Sabe o que é tolerância? Deus nunca aprovou homem se casar com mais de uma mulher. Sim ou não? Quando fosse assim no Éden, ele faria Adão e colocava em volta dele quantas mulheres? Um monte. Não, o padrão dele sempre foi. Só que você vai vendo pelo Velho Testamento que vai aparecer homens com 1000 mulheres. É ou não é? 1000 sogras. Uma já dá trabalho. 1000. Outros que se casavam, poxa, mas o padrão dele era esse. Só que, irmãos, sabe o que acontecia nessa época? Uma coisa chamada tolerância. Porque vem o Novo Testamento e Jesus automaticamente já vem e já dá no meio. Viu? A partir desse momento, é regra para a tua vida, meu amigo. Você não vai poder se desviar para cá, para lá, não. É sua esposa e ponto final. E nós vemos aqui, começa a aparecer algumas histórias na Bíblia de adultério e coisas mais fortes da palavra com relação ao Novo Testamento. Então, o que é tolerância? O que é tolerância? Tolerância é exatamente este versículo que diz assim, ó: aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Se eu vim aqui na frente falar que eu não tenho, eu estou fazendo Deus mentiroso. Então eu tenho pecado. Só que existem pecados que eles saem da tolerância de Deus. Eles fogem da tolerância de Deus. Existem versículos da palavra, como um dos que nós temos hoje, que diz assim: ai daquele que fizer um destes pequeninos tropeçarem. Você sabe quando sai da tolerância de Deus? Você sabe quando essa questão do quem não tem pecado faz de Deus um mentiroso e a pessoa vai administrando o pecado? Você sabe quando sai da tolerância? Quando o seu pecado atinge o seu irmão. Em todos os sentidos. Quando você faz alguém tropeçar com o teu erro. Poxa, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você vem aqui e prega como eu estou pregando. É eu sair lá fora e lá fora eu ter outra vida. Ou pior, aqui dentro eu ter outra vida. E eu fizer um desses tropeçar. Quando acontece isso, acabou a tolerância. Não tem tolerância para isso. Não entra mais esse versículo que faz de Deus mentiroso. Não dá para administrar um pecado que faz você errar e fazer com que outro erre junto com você. Comece a pensar nos pecados que que produzem isso. Comece a pensar. Irmão, eu não estou com medo hoje de pregar isso, sabe por quê? Porque eu sei que Deus tem algo muito grande para fazer nessa igreja. Sabe por quê? Porque antes de Jesus vir, vinha João Batista no deserto dizendo assim, ó: arrependam-se, convertam-se, raça de víboras, ele falava. Sabe por quê? Porque ele estava preparando o caminho para que viesse Jesus. Quando uma palavra como essa é liberada sobre a igreja, como você está recebendo, não se assuste, não se incomode, não fique chateado, não fique virando as costas para Deus, para pastor, para a igreja. Não faça isso, não se sinta acusado. Sinta-se abençoado, porque Deus está preparando o caminho para que Jesus venha e faça uma obra. É isso que está acontecendo, irmão. Se Deus está te chamando a atenção para alguma coisa essa noite, é porque Ele está querendo te abençoar. Ele corrige aquele que Ele ama. Corrige aquele que ama. Então o que acontece? Começa a pensar nos pecados que fazem com que outras pessoas caiam. Não tem tolerância para isso, sabe por quê? Porque está mexendo com a igreja pela qual Jesus morreu. Jesus tem uma vida para salvar lá fora, e de repente essa vida entra aqui, ela se depara com alguém que não tem uma vida no altar, que não encontra aqui um pecador, mas
mas um pecador que reconhece o seu pecado e todo dia luta contra ele. Porque quem luta todo dia contra o pecado, contra determinados pecados, contra os frutos da carne, quem luta não vai ser uma pessoa promíscua, não vai ser uma pessoa fraudulenta, não vai ser um ladrão, não vai ser ninguém desse tipo, irmão. Quem se preocupa com isso vai ser uma pessoa que a pessoa vai entrar, eu conheço, essa pessoa se evangelizou, essa pessoa recusava, essa pessoa na roda, estava todo mundo fazendo um monte de coisa errada, mas ele não fazia, ele não experimentava, ele não se misturava com aquilo, ele participava da roda dos escarnecedores, ele estava ali junto, mas ele não errava, ele não andava naquele caminho. Quando ele estava naquele determinado ambiente, e cercava aquele ambiente de coisas ruins, a primeira coisa que ele fazia, ele fugia de Deus, fugia de Deus, fugir é de Deus. Deixa eu te contar uma história. Quem que conhece a história de José? Quem conhece a história de José? José do Egito, você conhece aquela história daquele rapaz que teve sonhos, e daqueles sonhos ele via a família inteira se curvando, os irmãos dele ficaram com muita raiva dele, venderam ele como escravo. Venderam José como escravo. José teve um momento lá, em que ele foi servir ao Senhor, um senhor do Egito, uma pessoa de muito nome no Egito, e ele serviu como o administrador daquela pessoa do Egito. Aí sabe o que aconteceu um dia? A mulher de Potifar, ela foi dar em cima do bendito do José. E ela foi lá e tentou, e ele falou assim, não, eu não vou deixar que esse pecado entre na minha vida. Sabe por que eu não vou deixar? Eu não vou deixar pelo seguinte, porque eu vou estar traindo a confiança do meu Senhor, eu vou estar traindo a confiança de Deus, eu vou estar me contaminando. Aí o que ele fez? Ele fugiu. Fugir é de Deus. Fugir é de Deus. Fugir é de Deus. Por que eu não estou conseguindo, pastor? Porque você não foge. Você deixa, você não foge. Por que eu não consigo me ver livre disso? Porque você não foge. José fugia. Aí o que aconteceu um dia? Ele fugindo, ela foi lá e grudou nas roupas dele, assim, puxou as roupas dele e fez com que o pecado caísse contra a vida de José. Irmão, fuja. Fuja. Só que depois Deus o abençoou grandemente. Eu vou dizer uma coisa, parece ser um peso muito duro, esse fato de você se santificar, de você abrir mão dessas coisas que te atrapalham. Mas eu vou dizer uma coisa, José foi o segundo homem do Egito. José foi o segundo homem do Egito. Deus o abençoou, amém? Foge. Foge, Deus vai te abençoar. Bate no ombro do teu irmão e diz assim, ó, foge porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Para terminar, diga assim comigo, reconhecer o princípio de autoridade espiritual. 1 Samuel, capítulo 26, do 7 a 11, eu vou encerrar aqui, irmãos, mais uns minutos de paciência aí. 1 Samuel 26, do 7 ao 11, muito forte essa passagem. Leia com atenção, porque aqui vai ser forte para a gente encerrar aquilo que Deus falou conosco. Diz a palavra do Senhor: vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, e a sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. Com um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: escuta isso, irmão. Só um detalhe antes de eu ler. Olha aqui para mim. Saul, inimigo, confesso, de Davi. E você sabe que situação antecedeu a essa? Saul tinha separado 3.000 homens de Israel, dos maiores, dos melhores, para destruir e matar Davi. Agora Davi está com
Saul dormindo, o seu inimigo com um exército, com 3.000 homens, todo mundo dormindo, uma lança do lado. E Abissai chega e fala, acabou. Acabou a guerra, viu? Pega a lança e ó, vai ser um golpe só e não precisa de 2. Olha o que Davi respondeu. Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Continua. Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morrerá, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde, diga, o Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Diga, contra o seu ungido. Eu fiquei assustado com essa palavra. Eu vou dizer por quê. Sabe o que essa palavra está falando? Liderança espiritual tem que ser levada a sério. Cobertura espiritual tem que ser levada a sério. Deixa eu dizer uma coisa. Davi não deixou ele pegar a lança e matar aquela pessoa que estava contra ele, que era inimigo dele. Sabe por quê? Porque ele era ungido do Senhor e sabia que Saul estava no reino, porque Deus teria ungido ele como rei de Israel. Quem colocou ele lá? Quem que coloca a autoridade lá em cima? É Deus. E ele não matou mesmo sabendo que aquele homem ia matar. O que você tem falado do teu pastor? O que você tem falado do teu líder de algum ministério que você ocupa? O que você tem falado de uma liderança da tua vida? Como você trata? Qual é o respeito? Quais são as palavras que você professa contra a vida dele, principalmente quando você não está na presença dele? Quando você não se atenta a essa regra espiritual bíblica, Davi dizia, eu matar com minhas mãos um ungido? Mas Davi, esse homem vai matar você? Esse homem está fazendo tudo errado? Eu não concordo, Davi. Eu não concordo com a forma que ele tem administrado. Ainda que esse homem queria matar Davi, ele carregava um princípio espiritual com ele que dizia assim, ó, eu nunca vou levantar uma voz, uma palavra, eu nunca vou me levantar minha mão contra o ungido do Senhor, porque o ungido do Senhor é o ungido do Senhor e ponto final. Se tem algo que talvez esteja destruindo a tua vida, é o teu sentimento pela tua liderança espiritual. Deus te chamou para estar aqui? Deus tem te conduzido a esse ministério, Deus tem te conduzido a essa obra, Deus te chamou para essa obra? Aprenda, irmãos. Nesta noite, nós não pedimos para estar aqui. Quem colocou aqui foi Deus. Por única ordem dele. Na outra igreja, você não é dessa igreja, você é de outra igreja, ou você serve o Senhor em outra igreja, respeite o teu pastor. Aprenda, não fica falando besteira, irmãos, Deus está ouvindo. Não fica falando, você não concorda? Não fica semeando discórdia. Graças a Deus aqui, irmãos, eu estou falando de algo agora que eu estou tentando prevenir. Porque, louvado seja o nome do Senhor, que essas coisas não prosperam e não permanecem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, guarda isso no teu coração. Nós não estamos aqui porque queremos, irmãos. Nós temos um chamado que é maior do que a nossa própria vida. E se você quer ser abençoado, seja uma bênção para o seu pastor, seja uma bênção para o teu líder espiritual, para o teu ministério, seja uma bênção. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Coloque-se de pé. Eu confesso que
infelizmente eu desrespeitei um princípio espiritual muito sério. Eu falei mal da igreja. Eu falei mal do pastor. Eu falei mal de um líder espiritual. Eu nem pensava isso dele, mas numa conversa eu acabei contaminando alguém. Sabe o que aconteceu? Você não foi abençoado. Quando você semeia esse tipo de coisa, você está amaldiçoando uma pessoa. Se um dia alguém de uma igreja que você não concorda com os padrões, e tem bastante, hein? Tem bastante. Chegar em você e falar, eu sou de tal igreja. Nunca vira para essa pessoa e fala, misericórdia, irmão. Nossa, você é dessa igreja, mas... eu estou falando vai além, mano, dessas paredes aqui. Às vezes você fica pensando, nunca falei mal de você não, Vitão. Mas talvez você falou mal de outra liderança espiritual. Alguém que está errando um monte, talvez. Só que a pessoa que está indo ali, e a Bíblia diz que aquele que não foi convidado para estar e sentar na frente, uma hora vai ser desonrado. Nunca fala mal da igreja da pessoa, do líder. Quando a pessoa vir, se você quiser dar um tipo de respaldo, fala com todo respeito. Não deixa de falar a verdade não, mas fala com respeito. Fala assim, viu? Eu só tenho eu respeito, mas tem essa questão aqui. Mas não vira e fala assim, misericórdia, que escolha horrível que você fez na tua vida. Faz isso não. Se um dia você estiver num local e de repente começar a coçar a sua língua, uma coceira insuportável, começa a pinicar assim, nossa, que vontade de falar da vida do pastor, do missionário, do evangelista, do músico, e começar bebe uma água com pimenta, faz sua língua queimar, mas não fala mal. Não semeia discórdia, irmãos, porque ai daquele que for responsável pelo tropeço de alguém. O importante é que eu estou salvo, mas você está salvo matando todo mundo. O importante é que eu estou salvo, mas você está salvo e aquela pessoa está se escandalizando com você, está indo para o inferno, meu irmão. Como dói saber isso, irmão. Eu me deparei com uma situação como essa. Eu fui numa igreja por um convite de uma pessoa que eu tinha evangelizado. Eu cheguei lá, o pastor começou a falar um monte de besteira. Começou a colocar o dinheiro na frente de Deus, assim, começou a poluir. Muita gente saiu escandalizada, inclusive esse rapaz que me convidou, que tem 2 meses de conversão. Ele virou para mim e falou assim: igreja é isso? Aquilo lá é igreja? Eu nunca mais entro naquele lugar. Eu nunca mais piso numa igreja. 2 meses de convertido. Eu podia ter virado para ele, mora lá em Votorantim. Viu, irmão? Aquilo lá é uma pouca vergonha mesmo. Aquilo lá é uma pouca vergonha. A minha igreja não. A minha igreja não tem essas coisas não. Minha igreja é uma igreja abençoada. Só que o Espírito Santo não deixou. Só fica falando mal de liderança quem não é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo falou assim: não, viu? Não mata ele não. Não mata o pastor que fez besteira não, viu? E eu falei assim: viu, irmão? Vai lá de novo na igreja. Busca Deus. Busca a presença. Não vai pelo homem. Vai pelo Senhor Jesus. Aí você vai lá, e se você não estiver se sentindo confortável nos próximos cultos, não fica nervoso com a igreja não, porque a igreja não se resume no homem. A igreja que Jesus morreu por ela. Você não está muito contente ali? Vai numa igreja que você se sinta melhor. Eu não matei o pastor, eu não matei a igreja, eu não falei que a igreja é X ou Y. Amém? Lembra disso, irmão?
quando você estiver num jantar na tua casa, quando você estiver naquele churrascão de domingo, quando você estiver naquela que a língua começa a coçar. Ô irmão, pastor também fala mal da vida dos outros. É, pastor Vitor? Pastor também fala mal da vida dos outros. Isso é maldição. A mesma boca que abençoa, ela tem o poder também de amaldiçoar. No dia que você pensar que tem alguma coisa errada aqui, irmãos, ore para que o Senhor possa colocar as suas mãos e fazer a vontade dEle. Mas não seja você a pedra de tropeço.